Hoje é o nosso encerramento da série em Romanos capítulo 8. Foram 9 semanas da gente falando, estudando, pensando em Romanos capítulo 8. E hoje eu queria fazer uma aplicação. A gente já terminou o capítulo, né? Se vocês prestaram atenção, semana passada a gente falou a última perícope desse capítulo, que são os versículos 35 a 39. E essa semana eu estava orando, pensando como que eu ia encerrar essa série. E eu não queria fazer um resumão, né? Vida de professor é assim, né? Quando vai chegando perto da prova, os alunos falam, faz um resumão, né? Faz uma revisão, lembra tudo que vai cair na prova. O que vai cair na prova, né? Se Deus fosse fazer uma prova com a gente, Romanos 8, o que ia cair na prova, né? Mas eu vou fazer uma aplicação do que aconteceu, que inundou aí as redes sociais, as discussões, a partir do episódio das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos, da abertura, e fazer uma aplicação de Romanos 8 nesse mundo. Como que a gente aplica isso? Como que a gente entende? Como que a gente vive a vida cristã? Como que a gente olha para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Eu quero aqui lembrar que Romanos capítulo 8 tem alguns temas muito importantes. Muito importantes. O primeiro ponto, muito claro, é que não dá para viver a vida cristã se não tivermos a vida no Espírito. Não dá, resumo, meus irmãos, já primeiro resumo da semana, primeira aplicação para a vida. Não dá para a gente viver a vida cristã nos dias difíceis que a gente está vivendo. Não dá para viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo sobre nós. Às vezes a gente fala, né, sobre o poder do Espírito, e quem vem de tradição não pentecostal, ou quem vem de outras tradições, às vezes acha que poder do Espírito é aquela coisa, vamos dizer assim, exagerada das redes sociais, né? Tem lá o perfil Crente Aranha, se você nunca viu, talvez não valha a pena você olhar, mas as pessoas rodando no poder, e unção do ventilador, e joga isso, e joga aquilo, e fala coisa engraçada, e aí o pessoal fala, poder do Espírito é isso, né? É para fazer coisas estranhas. Não. O poder do Espírito é aquilo que nos capacita a viver a vida cristã todos os dias, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, no discernimento, no direcionamento, naquilo que nós não conseguimos pela nossa carne, na mentalidade, no modo de pensar. Paulo é muito claro ao dizer em Romanos 8, quem é filho de Deus vive no Espírito, e quem vive no Espírito agrada a Deus. Quem não vive no Espírito vive na carne, não tem um meio termo. Não tem meio termo. Não tem como falar, estou decidindo, estou pensando, estou vendo se eu vou, estou avaliando, analisando. Eu costumo dizer que a gente tem muito medo nos dias atuais, e tem muita notícia de WhatsApp aí, olha, o candidato tal vai perseguir a igreja no Brasil, as igrejas vão fechar, e vai acontecer isso, que horror, como é que vai ser, meu Deus. E eu sempre digo e repito, a igreja de Jesus já enfrentou os piores tiranos da história. Pensa em gente ruim. O povo de Deus já enfrentou. Desde Israel. Israel enfrentou Faraó, que cá entre nós não era uma boa pessoa. O povo de Deus já enfrentou Nabucodonosor, que tinha um ego tão grande, maior que a estátua que ele mandou fazer, que desafiou Deus a tal ponto que Deus transformou ele num bicho, num animal. O povo de Deus já enfrentou Ciro, Assuero, homens terríveis. Herodes, que foi um homem sanguinário. O povo de Deus já enfrentou todo tipo de tirano. E o povo de Deus e a igreja de Jesus permaneceram. Então, eu costumo dizer que uma dose de perseguição, de certa forma, não faz mal. É claro que a gente não quer. É claro que é lindo a gente poder louvar Jesus de portas abertas, todo mundo sabendo o que está acontecendo. Mas nos países perseguidos hoje, Arábia Saudita, Coreia do Norte, o norte da África, que tem muitos radicais islâmicos, nesses países, meus irmãos, não tem crente meia boca. Não tem crente que vive a vida cristã mais ou menos, porque a pessoa sai de casa e ela não sabe se ela volta. Ela vai para o culto e ela não sabe se ela volta para casa. Então não tem gente que fala, vai lá no culto hoje, sei lá.
Eu li um livro real, história real, da Missão Portas Abertas, de crentes na China, que arriscam a sua vida diariamente, e essas pessoas, de mês em mês, eles marcam encontros nas florestas, no meio da madrugada. Sabe para quê? Cada um leva uma página da Bíblia, que eles passaram um mês decorando. E aí eles marcam encontros na madrugada, no meio das florestas, para trocar a página da Bíblia com outra pessoa. E eles levam outra página da Bíblia para casa. Hoje, tem pessoas arriscando a sua vida pelo nome de Jesus, para honrar o nome de Jesus, para defender a fé em Jesus. Gente morrendo hoje. Então, nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, a primeira coisa é essa, a gente entender que a vida cristã ela só pode ser vivida no poder do Espírito, na graça de Deus. Não dá para a gente brincar de ser crente, não dá para a gente brincar de vida cristã, não dá para a gente brincar de ser igreja. Os dias são difíceis, e nós precisamos de gente que realmente entendeu o que significa viver para Deus. A segunda coisa que Paulo nos lembra nesse capítulo, e aqui eu estou no resumão ainda, é que nós temos uma plena segurança em Jesus. Se nós somos de Deus, nós temos a certeza que Deus não vai largar a nossa mão até o final. Deus não vai nos deixar até o final. Como diria o outro, haja o que hajar, Deus estará conosco. A mão de Deus permanecerá conosco. A mão do Senhor continuará conosco. Deus não começou a boa obra para largar a gente no meio. Quando Deus nos salvou, quando Deus nos escolheu, quando Deus, antes da fundação do mundo, já sabia que nós éramos parte do seu povo e que nós seríamos adotados como seus filhos, Ele nos garante, e diz o apóstolo Paulo, que nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia final. Deus não vai largar a obra pela metade, você não vai ficar no meio do caminho. É tão ruim a gente começar as coisas e não terminar, né? Isso aqui é uma coisa maluca, é quando você começa álbum de figurinha, você não consegue completar o álbum de figurinha, né? Fica lá faltando figurinha. É uma coisa, isso me dá até toque, Rafa. Fico desesperado. Você começar o álbum, eu tenho um trauma de infância, tem duas histórias nossas. Quem lembra da novela Carrossel? A primeira versão da novela Carrossel, lá em 91, 92, eu tinha 7, a Rebeca tinha 6, meu pai comprou o álbum para a gente, e comprou um tanto de figurinha. Comprou tanta figurinha que a gente no mesmo dia completou o álbum. Não teve graça nenhuma. A gente completou, não trocou, não precisou fazer nada, completamos na hora. Mas nós temos um outro trauma, tem um álbum nosso do Rei Leão, que esse ano está fazendo 30 anos que foi lançado, né, 1994. O álbum está quase completo. Eu tenho o álbum até hoje. Mas tem 2 figurinhas faltando. Faz 30 anos que eu olho para aquele álbum e penso, ai, Senhor, faltam 2 figurinhas nesse álbum. E eu não vou achar mais essa figurinha 30 anos depois, é óbvio. Às vezes a gente acha que a coisa incompleta, né? A gente tem uma certeza, meus irmãos, Deus não vai deixar a gente incompleto. Deus vai completar a obra, Deus vai terminar o que Ele começou na nossa vida. Deus vai atingir o objetivo dEle, e o nome dEle vai ser glorificado nas nossas vidas. A outra coisa que Paulo nos diz, é que a gente tem uma esperança do futuro. O mundo está caído. O mundo não funciona do jeito que deveria funcionar. O mundo está doente, o mundo está sofrendo. Nós temos que ser os primeiros a aceitar isso. A injustiça faz parte, a miséria faz parte, não que a gente se alegre, não, pelo contrário, a gente faz o possível para lutar contra, mas a gente tem que aceitar que isso é parte do pecado, isso é parte desse mundo caído, mas a gente tem uma certeza, Deus vai restaurar todas as coisas. Hoje é um dia a menos, até aquele dia final, a gente não sabe quando ele virá, a gente não sabe que dia esse dia final acontecerá, mas a gente sabe que cada dia é um dia a menos em direção a esse final, e que Deus, o Deus que já fez uma vez, o Deus que já libertou Israel do Egito, o Deus que já mandou o seu Filho a primeira vez, vai fazer de novo, e nós seremos libertos de todas as coisas. E o último grande tema é que Paulo diz, nós devemos descansar o nosso coração. Ele termina o capítulo, foi o que nós falamos semana passada. Nós devemos descansar o nosso coração, na certeza de que Deus nos ama. Tem uma música muito bonita que foi feita, eu falo das músicas que é importante a gente ter essa trilha sonora, né, para a gente ir cantando essas verdades no nosso coração. Foi composta pelo Thales Roberto, há uns anos atrás, e ela diz, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. Sabe, a gente ter essa certeza.
Deus nos ama. E o amor de Deus é que nos fortalece, o amor de Deus é que nos basta. O amor de Deus é que faz com que todas as coisas valham a pena. Às vezes a gente sente que a gente não está... O mundo de hoje, o Tiago estava falando do mundo de hoje, das coisas do mundo de hoje. Às vezes, tantas vezes a gente acha que a gente não... Sei lá, a gente não tem tanto seguidor quanto a gente queria. A gente não tem tanto dinheiro quanto a gente acha que deveria ter. A gente, às vezes, não tem a família que a gente acha que a gente deveria ter. A gente está sempre comparando e sempre reclamando. Por isso que é importante esse exercício de gratidão. Mas uma certeza nos acalenta nesses dias. Deus nos ama. Deus está a nosso favor. Deus nos escolheu. E o mérito não é nosso, porque a gente não tem nada amável, mas Deus escolheu nos amar. Apóstolo Paulo diz lá em Efésios, Deus escolheu amar vocês quando vocês ainda eram inimigos dele. Deus escolheu nos amar quando nós estávamos contra ele. E aí, eu queria só fazer uma aplicação, porque todos nós vimos o que aconteceu na cerimônia de abertura das Olimpíadas. E eu não vou colocar a imagem aqui, acho que todo mundo já viu a imagem, até porque essa imagem tem direitos autorais e pode gerar complicações nas redes sociais. Então, para evitar, não vou nem usar. Mas todos nós sabemos do que nós estamos falando. Hoje no mundo, nos grandes acontecimentos, o pessoal não perde a chance, podendo de dar uma cutucada no Evangelho, de dar uma cutucada em Jesus, de fazer ridicularização do nome de Jesus. Isso não é novo, isso acontece desde sempre. Isso acontece desde o Império Romano. Na verdade, a maior ridicularização que foi feita com Jesus foi colocá-lo numa cruz, que era onde ele foi blasfemado, onde ele foi alvo de escárnio, onde ele foi alvo de ridicularização, de humilhação total. E desde a cruz até hoje, as pessoas que não pertencem a Deus e não pertencem ao reino de Deus continuam, sempre que podem, ridicularizando, se opondo, colocando o nome de Jesus em escárnio. E aí eu sei que isso causa, né, um certo alvoroço. As minhas redes sociais, desde sexta-feira, estão assim, né, na bolha que eu vivo, de pastores, ministros, líderes, autores, as pessoas comentando, falando e escrevendo, e que absurdo, que horror, que coisa horrorosa. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu achei primeiro, antes de ser tudo horroroso, eu achei de um mau gosto terrível. Assim, esquece a blasfêmia contra o nome de Jesus. Achei um negócio de mau gosto, feio, fora de contexto, uma outra questão. Mas, claro, nos coloca e nos faz pensar da oposição do mundo que nós vivemos ao reino de Deus. E eu quero lembrar aqui o que Paulo diz em Romanos, se você quiser abrir aí em Romanos 8, no 35, 36, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? A gente falou dele na semana passada, né? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Olha o que ele diz, no versículo 36, citando o Salmo 44. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. É interessante que a gente, semana passada, colocou o foco no amor de Cristo, mas hoje eu queria destacar uma outra coisa. Opa, peraí que eu apertei aqui sem querer. Eu queria destacar que... Só um minutinho. O contexto onde o amor de Cristo se faz real. Onde o amor de Cristo se faz real? O apóstolo Paulo responde: no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio da perseguição. E eu quero reafirmar, é isso que a igreja enfrenta desde sempre. A gente tem uma mania de falar, o mundo está piorando o mundo. Tem duas coisas, né? Tem coisas que a nossa memória vai transformando e dando um verniz que lá no passado não tinha. Então a gente lembra das coisas com mais carinho do que na verdade a coisa era na realidade. Não sei se você já tiver essa impressão. Às vezes você fala assim, nossa, aquele desenho era tão legal. Aí você assiste depois de 30, 40 anos, você vê que não tinha nada demais, mas a tua memória criou uma coisa. Nossa, a comida da minha avó era uma delícia. Se você comesse hoje, talvez você falasse, engraçado, não era do jeito que eu lembrava. A gente tem essa coisa na nossa mente, que a nossa mente prega uma peça na gente, que a gente lembra das coisas com saudade, e a saudade é um bom tempero para as coisas.
A saudade faz a gente lembrar com carinho, até coisa que na época a gente reclamava. Nossa, lembra quando a gente pegava aquele ônibus? Você odiava pegar o ônibus, mas você fala, nossa, lembra? A gente andava naquele ônibus, e o acampamento da igreja, que legal, era tão gostoso. Você odiava ter que dormir naquele lençol que chamavam de colchão, né? Aquele banheiro para 55 pessoas dividirem, mas a gente tinha aquela coisa, nossa, era tão gostoso, porque passou. Né? E às vezes a gente fala da perseguição, a gente fala o mundo de antigamente era tão melhor. Meu irmão, o mundo talvez esteja piorando, talvez, pelas redes sociais, pelo acirramento da política, pela globalização, mas o mundo é um lugar difícil desde sempre. Se antigamente não tinha globalização, antigamente a média de idade era 20, 30 anos a menos do que a gente tem hoje. As pessoas não tinham acesso a milhões de coisas que nós temos acesso. As coisas eram muito mais complicadas. O que eu estou querendo dizer? A vida nunca foi fácil. O mundo nunca foi a Disneylândia. O mundo sempre foi um lugar difícil para viver. E nós estamos aqui, a igreja de Jesus permanece. Eu não estou falando agora individualmente. Hoje eu não quero pregar individualmente. Eu quero pregar coletivamente. Nós como igreja. Nós como parte do povo de Deus. O que Agostinho, não da grande família, o de Hipona, chama de a igreja invisível de Deus, a igreja da qual todos nós fazemos parte, sem bandeira, sem denominação, sem raça, sem tempo. A grande nuvem de testemunhas de Hebreus capítulo 12. Essa igreja, desde sempre, viveu num ambiente hostil, no lugar de perseguição, e a igreja de Jesus permaneceu. Então, Paulo reconhece que nós vivemos num mundo onde a tribulação faz parte da vida cristã, onde o ódio contra Cristo faz parte. Paulo está dizendo, Deus não vai tirar isso de vocês. Paulo está dizendo, a gente sabe que o amor de Deus é real, e que nós somos mais que vencedores no meio de todas essas coisas. Ai, mas a Olimpíada, Deus é maior. Ai, mas o governo não sei o que lá, Deus é maior. Ai, mas o Putin falou, Deus é maior. Ah, mas o Biden diz, Deus é maior. Não há nada que possa ser maior do que o amor de Deus em Cristo Jesus. E o amor de Deus não é um amor platônico. O amor de Deus é um amor em ação, é um amor que quer realizar algo, é um amor que nos resgatou, e é o amor que um dia vai nos resgatar plenamente. É no meio da angústia. A igreja tem que saber disso. É no meio da tribulação, é no meio da oposição, que o amor de Deus se faz real. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ah, mas o mundo inteiro viu a chacota. Nada nos separa do amor de Deus. Ah, mas eles falam muito, não fala contra Maomé, fala contra Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É nessas horas que a gente vê quem é o Deus verdadeiro. Eles não falam contra Maomé, não falam contra Buda, não falam contra isso, não falam contra aquilo. Falam sempre contra Jesus. Sabe por quê? Porque no fim é Jesus que incomoda. É o Evangelho que incomoda. É o povo de Deus que incomoda. É o Evangelho que causa ódio. É o Evangelho que causa raiva em quem não faz parte, em quem não está. Então, desde sempre. Tem uma música que faz muito sucesso. Se Deus quiser, logo a gente vai cantar ela aqui na igreja. Do Marcos Salles, pastor Marcos Salles, lá do Rio. Ela diz assim, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nada parou a igreja de Jesus. Os milhares de cristãos que foram devorados por leões, a igreja permaneceu. Os milhares de cristãos que foram decapitados nos países comunistas, a igreja permaneceu. Governos que falaram, a partir de agora a igreja de Jesus não existe mais. Esses governos acabaram, a igreja de Jesus permaneceu. Nada pode parar a igreja de Jesus. Sabe, isso é representado em Apocalipse, capítulo 12. Tem uma cena, eu já disse para vocês, vou repetir várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Tem gente que lê Apocalipse achando que é tudo que vai acontecer no futuro. Essa é uma leitura errada de Apocalipse. Apocalipse fala de coisas que estão acontecendo desde o começo do mundo até o final da história. Tem uma cena em Apocalipse 12 que é uma cena grotesca. É uma mulher grávida. E essa mulher está a ponto de dar à luz.
Eu não sei você, mas eu sou desesperado com esse momento. Tem filme em série, me dá uma agonia. Quando vê a mulher, você fala, meu Deus, vai nascer, vai nascer. A Andressa falava, quando o Nicolas nascer, você vai ficar lá comigo, né? Eu falava, manda a tua mãe, que eu acho que eu não vou ter coragem. Graças a Deus eu fiquei, mas fiquei assim meio protegido. Meio sentado, que se acontecesse algum desastre, eu já estava sentado. Aquela mulher está a ponto de dar à luz. Só que na frente dela tem um dragão. E esse dragão quer comer a criança que vai nascer dessa mulher. Essa é a cena que é descrita. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que quando essa criança nasce, os anjos pegam essa criança, Deus protege e Deus salva a mulher e Deus salva a criança, fazendo uma alusão ao texto de Agar e de Ismael, quando são expulsos por Abraão e por Sara, e que Deus protege e manda um anjo para salvar Agar e para salvar Ismael. Deus salva a mulher e Deus salva a criança. E aí a Bíblia diz, esse dragão é Satanás, a velha serpente, que quer devorar essa criança. E o que é essa criança e o que é essa mulher? Essa mulher é a humanidade. E essa criança é a semente messiânica, é a semente de Deus, é o povo de Deus na terra, até o nascimento do Messias, e depois a linhagem do Messias, até o final dos tempos. O dragão quer matar essa criança, o dragão quer matar essa linhagem. Ele começou a fazer isso lá em Abel. Quando ele olhou para os dois irmãos, lembra que Deus disse para a serpente, o filho da mulher vai te pisar a cabeça. Quando nasceram os filhos da mulher, Satanás pensou, qual dos dois? Ele olhou para Caim, olhou para Abel e falou, Caim é dos meus. É Abel. O que ele faz? Ele dá um jeito de matar Abel. Com Moisés, ele tentou matar Moisés e matar as crianças. Com Jesus, a mesma coisa. Na matança de Herodes, Satanás está o tempo inteiro tentando exterminar o povo de Deus, tentando matar a linhagem do Messias. Só que Apocalipse nos garante, Deus protege a humanidade, essa mulher, e Deus protege o seu povo. Deus protege a criança, a linhagem messiânica, a semente de Deus na humanidade. Meus irmãos, em Apocalipse já há uma garantia. A oposição contra Deus, ela sempre vai ser derrotada. Isso não significa que as pessoas não vão morrer. Isso não significa que as pessoas não vão sofrer. Isso significa que em meio ao sofrimento, em meio à dor, Deus nos dá a vitória. Olha o que diz Apocalipse 12, do 1 ao 6. Eu vou ler o texto. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 12 estrelas significa Israel e os apóstolos, é o povo de Deus. Inclusive, na coisa dos Jogos Olímpicos, tinha essa coroa na cabeça, né? Na figura que representando grotescamente o lugar de Jesus. Ela estava grávida e gritava de dor, prestes a dar à luz. Então outro sinal apareceu no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo um diadema sobre cada cabeça. A cauda dele arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, falando dos demônios que caíram com Satanás, lançando-os na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Se vocês prestarem atenção no Salmo 2, que nós lemos, é a mesma temática. O Salmo 2 diz, pede-me e te darei as nações por herança. É o pai falando para o filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Hebreus depois faz uma leitura do Salmo 2 e diz, Deus não falou isso para Davi, Deus falou isso para Jesus. E Jesus pediu, e Deus deu a ele as nações por herança. E Deus colocou ele sobre o trono, sobre os seus irmãos. É tudo a mesma figura, é toda a mesma ideia. O filho dela foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. E aí, meus irmãos, aqui a gente lembra de uma coisa, com a visão de Apocalipse. No mundo só existem 2 tipos de pessoa. Os adoradores de Deus e os adoradores do diabo, da besta, do falso profeta. Só existem aqueles que são filhos de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Eu sei que no mundo de hoje parece radical eu dizer isso. Nossa, mas tem gente que é tão boa, não é crente, mas é muito bom, só falta Jesus no coração. Pois é, meu irmão, ou você pertence a Deus,
ou você não pertence a Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E eu falo isso não com alegria no coração, porque se nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus por mérito nosso. E nós queremos que cada vez mais pessoas sejam adotadas na família de Deus. A gente já chega lá, mas a gente não pode ser inocente. No mundo de hoje a gente não tem o direito de ser inocente. Ou você é filho de Deus, ou você é um adorador da besta, e do seu profeta, e dos falsos profetas. Ou você tem comprometimento com o reino de Deus verdadeiramente, ou você está comprometido com o reino das trevas. Não tem meio termo. E aí, o que o anticristo desde sempre faz, é copiar os valores do reino, e deturpar. É copiar e deturpar. O que a gente viu nos Jogos Olímpicos foi uma cópia muito grotesca, afrontosa, triste, da última ceia. Mas não é isso que importa. O que importa, isso é uma coisa triste, de mau gosto, a meu ver, mas o que importa é a cópia que o anticristo tem feito, do pensamento, do jeito de pensar. Parece o evangelho, mas é totalmente contra o evangelho. Tem cheiro de alguma coisa de Deus, mas na verdade não tem nada de Deus, e tem muita gente sendo enganada por essa narrativa. Eu já falei isso e vou repetir. Tem muita gente preocupada se o chip vai ser a marca da besta, se é vacina, se é isso, se é aquilo. E a gente não entendeu que Apocalipse fala que a marca da besta é colocada na testa e na mão. Que é uma cópia, de novo, do anticristo, do que Deus disse lá em Deuteronômio para o povo de Israel: escreva a minha lei na tua testa e na tua mão. Aonde a gente deve pensar do jeito de Deus, e quando a gente deve agir com o jeito de Deus, o anticristo quer que a gente pense do jeito dele, e a gente haja do jeito dele. Como que a gente combate o anticristo? Agindo do jeito de Deus, pensando do jeito de Deus, tomando ações do jeito de Deus. Aí a gente combate o anticristo e o seu reino. Então a oposição está aí. A gente não pode viver num mundo que a gente acha que as pessoas gostam de Jesus e amam Jesus. As pessoas gostam de Jesus até o momento que não comprometa o ego delas, a autonomia delas. As pessoas gostam de Jesus enquanto Jesus não tira nada delas. Esses dias eu vi um comunicador importante no Brasil falando no YouTube assim: não, agora eu sou evangélico. E as pessoas têm uma ideia muito errada do que é ser evangélico. Aí o apresentador falou: é mesmo? Ele falou: cara, eu estou lá na igreja faz um tempo e assim, é tudo de boa. Jesus não está preocupado com o que o outro está fazendo. Jesus quer que a gente se preocupe em ser feliz. Então ele só faz. Você está feliz e não faz mal para ninguém? É isso que Jesus quer. Esse é o evangelho do anticristo que está sendo pregado como evangelho de Jesus para muita gente. Esse Jesus que quer que você seja feliz e não faça mal para os outros, não é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o revelado, a segunda pessoa da Trindade revelada nos evangelhos. Esse é o anticristo disfarçado. Esse é o dragão disfarçado, e o fim disso não é a Nova Jerusalém, é o inferno. Então, a oposição está posta, meus irmãos. A gente não deve viver no mundo esperando não ter oposição. Jesus disse: o mundo me odeia e vai odiar vocês também. O que a gente deve trabalhar, aí sim, agora é a resposta da igreja. Como que a gente responde à oposição? E aqui a igreja, Jesus nos ensina a responder de um jeito que é o jeito de Jesus. O apóstolo Paulo diz assim, no Romanos 8, 37 e 39, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Sabe como é que a gente responde? Primeiro, tendo a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nada pode roubar essa vitória. Se te tirarem a cabeça, você é mais que vencedor. Se te levarem a casa, você é mais do que vencedor. Se te tirarem a tua família, você é mais que vencedor. Eu falo essas coisas para a gente, parece assim meio assustador, né? No século XX, no século XXI, tem pessoas vivendo exatamente isso que eu estou falando. Gente perdendo a cabeça, gente sendo tirada da família, gente tendo a família morta. Há um tempo atrás eu vi a história de um pastor missionário no norte da África. E aquelas tribos islâmicas radicais, aqueles grupos radicais do norte da África, mataram a família inteira daquele missionário.
na frente dele, dizendo: você nega Jesus? Não, mata a filha. Antes estupraram todas as filhas, estupraram a mulher dele, na frente dele, e depois mataram uma a uma, na frente dele. Você nega Jesus? Não. Você nega Jesus? Não. Essa pessoa, ele é um caso, infelizmente, entre vários. Apesar de tudo, é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, nada que o diabo faça pode tirar a vitória da igreja. A gente não vence individualmente, a gente vence coletivamente. Nós somos um povo vencedor. Mateus 16, 18, Jesus diz: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão vencê-la. A gente sempre pensa nesse trecho como se a igreja estivesse aqui protegendo, né? Pensa aqueles castelos medievais, a igreja está lá dentro, segurando, e Satanás está lá com os demônios, empurrando e tentando entrar. E essa é uma visão errada desse versículo. Na verdade, quem está rompendo as portas do Hades é a igreja de Jesus. O inferno tenta se segurar e a igreja de Jesus vai avançando. A igreja de Jesus já avançou sobre prostíbulos, a igreja de Jesus já avançou sobre tráfico humano, a igreja de Jesus já avançou sobre a escravidão, a igreja de Jesus já avançou sobre a injustiça, a igreja de Jesus vai avançando em todo lugar de trevas. A luz de Deus vai entrando e a igreja de Jesus vai vencendo. E como que uma igreja vencedora, como uma igreja triunfante, responde à oposição? Primeira coisa, vivendo em unidade. Jesus disse: se vocês forem um, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, que vocês são meus. Como é que uma igreja vencedora responde à oposição? Se unindo. Você quer uma coisa que, você deve ter um monte de familiar, amigo, que não é crente. Se tem uma coisa que o não crente não entende, é por que a gente tem tanta igreja diferente. Eles sempre perguntam isso, né? Mas se vocês acreditam na mesma coisa, por que tem tanta igreja diferente? E assim, né? Às vezes você fala: eu sou batista. Batista não sei o que. Não sou esse batista, eu sou aquele. Tem 2 batistas. Não, tem uns 250 mil. É? Meu irmão, quando a gente dá testemunho da unidade, quando a gente se levanta acima das barreiras denominacionais, das diferenças menores, e a gente se une em torno do Evangelho, a gente dá uma resposta para o mundo. Então aconteceu esse caso, a igreja no mundo está se levantando para dizer: olha, com o Evangelho não se brinca e com Jesus não se brinca. A gente defende, vocês podem perseguir, vocês podem nos odiar, mas o Evangelho de Jesus é isso, isso e isso. Quando a igreja se levanta em unidade, ela dá um testemunho. Quando a gente consegue colocar diferenças menores de lado, e a gente consegue dizer: nós vamos lutar como um povo, como um exército, nós vamos falar num só nome, isso tem um poder muito grande de testemunho diante da oposição. Nós somos uma só igreja, nós defendemos um só nome, que é o nome de Jesus. A gente precisa se levantar em unidade. Paulo diz, em Romanos 8, a gente falou isso, 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, na hora da oposição, você não vai discutir se batiza jogando água na cabeça ou se mergulha a pessoa. Isso é uma discussão que nessa hora não importa. Meu sogro tem uma frase que ele sempre fala assim, às vezes a gente fala assim, né, Andrés? A gente fala: não sei o que lá, não deu para fazer isso na correria. Ele fala: gente, na guerra não dá tempo de nada, é o importante. A gente fala: mas não trocou a roupa. Na guerra, ninguém troca a roupa de filho, né? E é verdade, é que a gente não vive num contexto de guerra, mas na guerra a gente faz o essencial. O resto é perfumaria. Contra o inimigo, contra a oposição, a gente esquece as nossas diferenças. A ceia é presença espiritual, presença física, memorial, não interessa, a gente defende o mesmo nome, o mesmo evangelho, o resto a gente discute depois em casa. Contra a oposição, a igreja precisa se levantar em unidade. Tem uma canção que a gente canta tão linda, né, que fala isso, foi composta pela Azaf Borba lá em 1989. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor.
Eu estou trabalhando num projeto, em breve eu vou dar mais detalhes para todos vocês, mas envolve várias partes da igreja brasileira. Um projeto grande, enfim, de visibilidade. E aí, tem muita gente não crente na equipe. E tem eu e mais alguns cristãos na equipe. E para explicar para os outros, assim, tipo assim, vamos fazer uma gravação, vamos chamar fulano, fulano, fulano e fulano. Aí eu falo, então, mas se o fulano vier, o outro não entra na sala. Não? Então, eles não se gostam. Aí, por quê? Porque um fala isso, o outro fala aquilo. Mas os dois não acreditam. Então, deveria ser, mas não é. Rapaz, é complicado. Aí ela falou, nossa, esse pessoal aqui é difícil, né? Eu falei, é um pouco difícil. É um pouco complicado. Quando a gente deveria estar dando um testemunho diante da oposição, nós estamos defendendo um só evangelho, nós estamos batalhando pelo mesmo Espírito, nós somos filhos do mesmo Pai, nós fazemos parte da mesma família. Depois a gente lava a roupa em casa, mas diante do mundo a gente defende a mesma coisa. A segunda coisa que uma igreja vitoriosa faz é tendo a certeza de que a gente pode perseverar e que Deus nos capacita a perseverar. A oposição não vai parar a igreja de Jesus. A gente vai continuar, a gente vai continuar, a gente vai continuar. O apóstolo Paulo diz, Romanos 8:18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Como é que a gente vence? A gente olha para o sofrimento e a gente mira na recompensa. A gente mira na recompensa. Se isso funciona para emagrecer, imagina como isso funciona no Evangelho. Você olha para o sofrimento e mira na recompensa. Esse sofrimento é leve e momentâneo, diante da glória que será revelada. Então, toda oposição, ela é leve, momentânea e passageira. Mas é leve, momentânea e passageira. A glória é muito maior. O que Deus vai fazer é muito maior. O que Deus espera de nós é muito maior. Como é que a igreja vence e responde? Tendo a certeza de que ela é vencedora e que Deus vai fazer algo muito maior. Terceira coisa, a gente responde com amor e compaixão. E aqui é importante. A nossa resposta deve ser firme, mas a nossa resposta deve ser sempre em amor, em compaixão. Se a gente se iguala no discurso de ódio, a gente não entendeu nada do Evangelho. Se a gente responde ódio com ódio, a gente está jogando o jogo do anticristo. Se a gente responde ódio com humilhação, você vai ver também, e entra no discurso violento, a gente não entendeu nada. A igreja sempre responde à oposição com amor, com silêncio, com compaixão. Lembre-se de Jesus. Se tem uma cena na crucificação de Jesus que me deixa sempre atônito, é quando até Pilatos, que era um homem, cá entre nós, Pilatos não era um homem bonzinho, Pilatos não era um homem legal, Pilatos não era um homem de Deus, até ele, uma hora viu que a coisa estava estranha e falou para Jesus assim, você não quer falar nada? E a Bíblia diz que Jesus continuou calado. O nosso exemplo ficou calado diante das maiores atrocidades ditas na cara dele. E a gente fica, eu quero falar, deixa eu falar, por favor, deixa eu falar, deixa eu me defender. Vou escrever um texto no Instagram, vou escrever um texto no Facebook, vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Diante da oposição, a gente se cala. E a gente responde com amor, a gente responde com compaixão. Sabe por quê? Aí Romanos 8:28 é o nosso sustento. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. No dia da oposição, no dia do sofrimento, no dia que as coisas não saem conforme a gente esperava, eu e você precisamos lembrar, eu sou filho de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, eu preciso saber que está tudo bem. E aí eu consigo responder com amor. Mas o vizinho lá está me odiando. Está me atacando no grupo do WhatsApp. Tá bom, responda com amor. Respira, ora, canta um louvor e responde com compaixão. Mas assim vão achar que eu sou bobo. Passo o atestado. Tonto em nome de Jesus. Bobo em nome de Jesus. Mas vão pisar em mim. Deixa que pise.
Paulo destaca que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. E qual que é o bem? A gente parecer mais com Jesus. Nos dias difíceis, a gente precisa de gente que reflete Jesus. Sabe quando que a gente vai deixar essas pessoas sem graça? Quando nos atacarem e a gente devolver em amor, em compaixão. Eles vão falar, que povo maluco é isso? A gente ataca e a pessoa é educada, e a pessoa busca perdoar, e a pessoa busca me ajudar. Como é isso? Como é isso? Infelizmente não é o que a gente vê, né, gente? Infelizmente. Vai no Instagram para você ver aí, aquela polêmica lá do Porta dos Fundos. Aí você vai ver os comentários dos crentes nas postagens do Porta dos Fundos. Vocês vão pagar, seus filhos do diabo, vocês vão dizer que lá. Aí eu falo, Jesus, o pessoal não entendeu nada. O pessoal não entendeu nada. Tem uma outra coisa, né? Agora, pensando na arte, que a gente trabalha isso há tantos anos. A igreja dá uma resposta quando a igreja, além de criticar e além de boicotar, a igreja prepare artistas, pessoas, intelectuais, para produzir respostas inteligentes, à altura daquilo que tem sido feito em oposição. Ou seja, a gente responde com o evangelho, com arte, com qualidade, com inteligência. Essa é a melhor resposta. Ah, mas os desenhos, não sei o que lá, então vamos produzir desenhos que falem da glória de Deus, do novo evangelho. Ah, mas esse livro, não sei o que, então vamos fazer uma coisa de tanta qualidade. Ah, mas esse filme, vamos fazer algo tão bom. Quanto? Vamos nos levantar, capacitar, dar espaço para essa criatividade, para essa resposta no mesmo nível. Ou até maior, em termos intelectuais, artísticos, criativos. Por último, a gente precisa se lembrar que nesses dias difíceis, a gente precisa se lembrar que a gente deve viver como vencedores. Diante do ódio e da oposição, o que a igreja faz? Continua vivendo a missão. Ah, mas agora... Continua vivendo a missão. Qual é a missão da igreja, meus irmãos? Pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso nunca mudou. O comunismo vem aí, a gente vai continuar pregando, fazendo discípulos. O socialismo está batendo na porta, a gente vai continuar pregando e fazendo discípulos. O nazismo se levantou, a gente vai continuar pregando e fazendo discípulos. O que a gente quer? Que mais pessoas conheçam do amor de Deus. A gente quer que mais gente se converta ao evangelho de Jesus. A gente quer que mais gente faça parte da família de Deus. A gente ora para que mais e mais pessoas façam parte da família de Deus. A gente quer que mais gente ouça o evangelho, que mais gente tenha a vida transformada. E por último, viver como mais que vencedor requer de nós uma vida de oração e uma vida de dependência de Deus. Nos dias que nós vivemos, não dá para viver sem orar. Não dá para viver sem depender de Deus. A gente precisa ter uma vida de oração, a gente precisa ter uma vida de dependência, para que Deus nos guie, para que Deus nos molde, para que Deus nos dê direção, sabedoria, discernimento em todas as coisas. Aplicações práticas. O que a gente quer? E eu quero encerrar com isso aqui. Nesses dias difíceis de oposição, nesses dias onde o nome de Jesus tem sido ridicularizado, onde os cristãos têm sido perseguidos, a gente precisa ser, como igreja, uma comunidade ativa na missão, ter a certeza, estamos cumprindo a missão, estamos pregando o evangelho e fazendo discípulos, e uma igreja acolhedora. Nós precisamos acolher as pessoas. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente perdida. A pior coisa que fizeram para o ser humano foi dizer que ele podia ser o que ele quisesse. Tem gente que está há 50, 60, 70 anos tentando achar quem ele é. E a gente precisa acolher essas pessoas. A gente precisa estender a mão. A gente precisa falar, ei, vem cá, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Precisamos ser uma comunidade de compaixão. Precisamos ser uma comunidade que acolhe. Precisamos ser uma comunidade amorosa. Isso é diferente de falar,
não existe pecado, tudo está bom. Isso é diferente. A gente consegue dizer, isso é pecado, você está errado, mas a gente te ama e a gente te acolhe. É possível. No mundo de hoje parece que não. Ontem eu li um comentário de uma pessoa que antigamente era uma pessoa referência. E hoje essa pessoa está mais perdida que Adão no Dia das Mães. Ela está muito perdida. E ela falou assim, mas a igreja devia acolher essas pessoas e não acolhe, querendo falar dos trans, das drags, dos LGBTQIA+, e tal. O pessoal que estava lá na festa. O pessoal que propaga o amor, mas é intolerante. O pessoal que propaga a tolerância, mas devolve ódio. E ele falou, a igreja não acolhe, a igreja não sei o que lá, a igreja não sei o que lá. E aí teve uma pessoa que respondeu lá e falou assim, querido, acolher é diferente de aceitar qualquer coisa. Sabe por quê? Porque a gente não está falando... Se eu levo a sério o meu pecado e eu digo, eu preciso me arrepender do meu pecado, por que eu vou dizer para o outro, você não precisa se arrepender do seu pecado? Se a gente leva a sério que mentira é pecado, ciúmes é pecado, inveja é pecado, glutonaria é pecado, tem tanto pecado, e a gente se arrepende, a gente tenta consertar, e a gente tenta... Por que eu vou dizer para o outro, não, viva com o seu pecado e Deus vai te aceitar? Não, a gente leva o pecado a sério, mas o pecado de todo mundo. E vários tipos de pecado. Isso é ser acolhedor. É dizer, olha, estamos todos lutando contra o pecado, todos tentando nos santificarmos em nome de Jesus. Você faz parte dessa comunidade, você pode vir fazer parte disso. Segunda aplicação é que a igreja deve se engajar na prática, mas não para ficar na defensiva. Muitas vezes eu estou propondo aqui, a gente deve tomar a frente no debate, ter intelectuais, pessoas preparadas, na ciência, na academia, nas artes, na saúde, para propor o debate. Porque parece que a gente está sempre se defendendo, sempre se defendendo, sempre se defendendo. Os maiores intelectuais do mundo, maioria é ateu. Os maiores artistas do mundo, maioria ou é ateu ou é contra o evangelho. Por que a gente não tem intelectuais, artistas, pessoas criativas, respeitáveis, nos maiores lugares do mundo, que são discípulos de Jesus e que amam a Jesus e que propõem o debate, que propõem o diálogo, que se levantam? A gente precisa preparar as pessoas para atingir esses lugares. Preparar acadêmicos, preparar profissionais da saúde, preparar artistas, preparar gente em toda a sociedade para estar nos principais lugares, defendendo o nome de Jesus, defendendo o evangelho e propondo o debate. Mas a terceira coisa, e eu quero encerrar com isso aqui, é que a igreja não pode esquecer. A gente faz esse negócio, se engaja, luta, entende a cultura. Eu trabalho com isso há 20 anos. Enxergar a cultura, como é que o evangelho dialoga com a cultura, como é que a igreja confronta a cultura, tudo isso é importante, mas o mais importante da igreja é formar discípulos. A gente não pode esquecer da formação espiritual, cada um dentro de casa, cada marido com a sua esposa, cada pai e mãe com seus filhos, formando discípulos de Jesus, a igreja auxiliando nesse processo, fazendo discípulos de Jesus, formação espiritual, que as pessoas cresçam, enquanto tivermos crentes infantilizados. Gente, vocês têm Instagram, vocês veem as caixinhas de perguntas de pastores e pastoras por aí? 95% do conteúdo dessas caixinhas são perguntas ridículas. Pode, não pode? Posso ir de biquíni na praia? Tem gente que pergunta assim, posso dar presente no dia dos namorados para minha esposa? A pessoa tem tanto medo de ser pecado das coisas, que ela acha que tudo é pecado. Posso ir no cinema? Posso não sei o que lá? Enquanto nós tivermos crentes infantilizados, que ficam perguntando se pode, se não pode, cada coisa da sua vida e não cresce espiritualmente, a gente só vai fazer porcaria diante da oposição. Quando nós tivermos crentes maduros, gente madura na fé, gente que sabe o que Deus espera, gente madura, quando a coisa acontece, a pessoa está que nem a Dory, continua a nadar, e continua a nadar. A correnteza está toda contra, e o Nemo e a Dory estão lá, continuando a nadar. Você não imaginou que eu ia falar que a gente tinha que receber a unção de Dory e de Nemo, né? Para no meio da oposição e no meio da corrente contrária, a gente continuar a nadar. Que Deus nos dê a graça para que a gente continue nadando até o dia final.